Pode, Giba, pode começar. Boa noite, já estamos ao vivo. Boa noite, Padre Guilherme. Tudo bem? Boa noite, já Estou estamos preocupado com você. Boa noite, Padre Guilherme. Tudo bem? Estou preocupado com você. Ixi, Giba, eu estou ouvindo o eco com algum delay. Não, agora estou ouvindo direito. Boa noite, Marcelo, Giba, doutor Eduardo. Boa noite, pessoal da paróquia. Bom vê-los, saudades, né? E mais uma vez a gente está aqui com o doutor Eduardo para poder partilhar com a gente o saber dele e também compartilhar o saber de vocês, né? Que a gente está aqui querendo falar sobre esse período de pandemia e sobre esse período da gente se reconstruir, né? Se restabelecer. E o doutor Eduardo quer compartilhar com a gente o saber dele sobre resiliência, né? Né, Marcelo? A transmissão do Marcelo caiu bem agora. Caiu, muito bem. Então, o doutor Eduardo está aqui... Voltou. Voltou, Marcelo? Estou aqui, estou vivo. Na vida e na internet. Que bom estar com vocês. Doutor Eduardo, primeiro, obrigado. E quero te dizer que cada vez que eu estive lá na paróquia, no projeto, o carinho da população com você sempre foi muito grande. Né? O doutor Eduardo foi ótimo. Doutor Eduardo... E foi muito interessante, porque, assim, das coisas que as pessoas mais gostaram, que quando ele não sabe, ele não fica enrolando. Ele diz que não sabe. Foi uma coisa que as pessoas gostaram muito. E nós estamos aqui num dia, hoje é nossa 13ª, né, Giba? 13º bate-papo, né? Ou seja, já passamos de uma dúzia e a comunidade gostando e querendo saber mais. Nós trouxemos um tema hoje que o Dr. Eduardo gosta muito, eu também gosto, né? Embora não seja tão conhecido, né? Que resiliência era um termo que vinha da física, algumas pessoas conhecem, outras não, a gente já vai clarear tudo isso. Mas primeiro, doutor Eduardo, bem-vindo e, por favor, se apresenta mais uma vez para a comunidade. Não tenho muito o que me apresentar, eu sou médico, gosto de vir aqui falar, gosto de fazer essas lives, né? Gosto de preparar isso para falar e gosto de perguntas. Então, estou aqui. Doutor Eduardo, Eduardo, eu posso chamar assim, gosto de chamar de Edu, né? Um amigo muito próximo, né? Me ensinou a ser gente, né? Porque nós, assim, somos autoridades na periferia, né? Autoridade, entre aspas, porque agora as autoridades ficaram meio questionáveis, né? Não vou falar muito sobre isso, mas ficaram meio questionáveis, assim, mas eu acho que enquanto as pessoas perguntam para a gente, estou falando para você porque perguntam para mim, padre, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Padre, isso, aquilo outro, né? Então eu acho que a gente, enquanto padre, médico, sei lá, terapeuta, eu acho que qualquer um que possa ajudar a comunidade, as pessoas da comunidade a caminhar, né, a tomar decisões, e eu acho que cada vez mais as pessoas estão mais perdidas naquilo. Eu brincava, né, que a humanidade teve a fase do id, ou seja, da criança, né, do desejo. A humanidade teve a fase do superego na Idade Média, ou seja, onde alguém, uma religião, alguém mandava neles. Eu acho que agora a humanidade está faltando um ego, né, ou seja, alguém com capacidade de decidir as coisas, de discernir as coisas, né. Eu acho que é cada vez mais nós, enquanto autoridades, né, autoridades entre aspas, né, mas em que a gente pode ajudá-los. Eu acho que isso que as pessoas querem da gente, um pouquinho. Então, eu acho que você é muito bem-vindo na comunidade, né? E isso que as pessoas disseram, que o Marcelo disse, eu acho que é muito importante, né? Eu acho que
alguém que pode dizer assim, eu posso fazer aquilo, pode, se você for capaz, né? Mas assim, dá pelo menos um norte. Semana passada e semana anterior, a gente falou com uma enfermeira, ela era especialista em Covid, e semana passada a gente falou com a nutricionista, especialista também em imunidade, né? Então eu acho que cada vez mais as autoridades podem ajudar a gente. Obrigado, Edu. Eu que agradeço. Eu gosto de ficar aqui, de vir aqui. O Edu, nós três, né? Vamos contar para a comunidade, né? Tanto o Padre Glênio, você e eu, nós temos uma amizade de põe anos nisso, né? Não, e a gente, vocês dois, né? A gente se reúne de vez em quando e a gente dá boas risadas e conversa de assuntos sérios e duros, né? E para a gente introduzir a resiliência, né? Eu acho que é uma coisa assim. Muitas vezes a comunidade acha que ser sério é ser sisudo, né? Não rir, ser sério é uma coisa assim, emburrada, né? E nós três temos esse hábito de rir muito das coisas que a gente conversa, né? Vamos começar falando do riso, né? Tem uma frase, né, que a gente ouve, né, muito por aí, que o homem é o único animal que ri. É verdade isso? Não, peraí, só um pouquinho. Depende se ele é cearense ou não, porque o cearense, ele ri de tudo, até no velório, né? Ri da avó, ri do pai. Nós cearense, né? A gente ri de tudo, a gente faz piada com qualquer coisa. Eles estão rindo também? Não, rindo, a gente ri de qualquer coisa, assim. Mas, assim, uma coisa é rir do que eu tô falando, outra coisa é risoterapia, né? Outra Tem coisa. uma música que diz, né, que rir de tudo é desespero. Não, o cearense ri de qualquer coisa. É a verdade, gente. O cearense... Eu estava vendo outro dia, meu pai e minha mãe, a gente conversando sobre a morte da minha avó. O dia que minha avó morreu. Eles começaram a rir, porque minha avó, no dia que ela morreu, ela fez 5 garrafas de café. Ela nunca fez café na vida dela, então no dia que ela morreu, ela resolveu tirar o atraso de tudo. Para que serve isso? Isso é resiliência. O que é resiliência? Eu não entendi o que você falou, Marcelo. Eu ouvi mal. Falou um pouco. Não, a questão é que tem a frase, né? O homem é o único animal que ri. Né? E a minha pergunta é assim: rir de tudo é desespero? É verdade? Até que ponto rir das coisas é uma resistência ou uma resiliência? O que é resiliência? Então, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Na verdade, eu comecei a falar sobre esse tema, já falei em outras vezes, mas eu comecei a falar isso porque eu me lembrei de quando eu era mais jovem, tinha aquela revista Seleções, acho que tem até hoje. Sim. E as Seleções tinham uma coisa que eu adorava ler, naquela época adorava. Era uma seção chamada assim, rir é o melhor remédio. E essa frase da rir é o melhor remédio sempre ficou na minha cabeça, né? Era um título, porque na verdade eles contavam historiadas lá dos americanos, tal, aquele humor bem americano. Mas mas eu fiquei sempre com isso na cabeça, né? Que rir é o melhor remédio. Aí eu li um outro livro que conta uma coisa super interessante, que existiam, durante a guerra, na Segunda Guerra Mundial, tinha o Viktor Frankl, que foi um grande psiquiatra e um grande médico e uma pessoa muito humana, e que os livros dele são fantásticos. Eu sempre li muito ele.
E ele ficou quando pequeno, quando grande já, ele foi preso pelos alemães e colocado no campo de concentração. Acho que até uma vez eu falei disso aqui. E aí ele, no campo de concentração, uma das coisas que ele fazia era reunir naquelas condições super precárias e torturantes, ele reunia as pessoas para falar coisas engraçadas, para manter o bom humor, né? Porque com o bom humor ele dava para as pessoas controlarem um pouco a agressividade, a ansiedade, o medo, né? Principalmente o medo, a desesperança, né? Então acho que isso daí é uma coisa super importante que aconteceu naquela época, né? Agora veio a pandemia aqui, e na pandemia eu acho que a palavra que eu mais ouvi de todas as pessoas que falaram, que falaram sobre como se sentiu na pandemia, ou com o coronavírus, sem o coronavírus, mas especialmente com o coronavírus, falam assim, as pessoas falavam, olha, eu estou extremamente atordoado. Essa palavra atordoado foi a que mais eu ouvi, mais do que medo, porque realmente todos nós ficamos muito atordoados sem saber o que fazer, tendo que tomar decisões imediatas, tendo que ficar em casa, abrupta, né? A gente foi pego muito de surpresa, aí, sem remédio, sem vacina, né? A vacina nem era uma hipótese de vacinas, tal. Mas aí eu pensei, bom, uma das coisas que tira a pessoa do atordoamento é quebrar um pouco esse clima de derrota, esse clima de que está tudo péssimo, maluco, que todo mundo vai morrer, né? Aí então eu comecei a lembrar, falar, puxa vida, nessas horas você quebra todos os estigmas e tudo se você ri um pouco. Edu, eu tenho na periferia aqui, na nossa periferia, onde o Gilberto vive, eu vivo, né? A maioria das pessoas que estão nos ouvindo vive, né? Tem um senhor, né, que ele viveu a bomba de Hiroshima, não sei, Hiroshima, Nagasaki, né? Daquelas cidades ali, né, do Japão. Ele fala assim, ele já tem quase 100 anos, ele anda na rua, ele fala assim, mas nem a bomba me pegou, imagina um vírus desse, vai me pegar. E eu acho muito engraçado, é de rir, mas de chorar, né, mas assim, imagina uma pessoa de quase 100 anos, né, tá rindo da vida, né, tá rindo, riu inteiro, a vida para ele foi uma risada, né, eu tava lembrando disso, do cearense, né, nordestino, o sertanejo, na verdade, né? Porque no Nordeste você tem vários Nordestes, né? Como diria lá o escritor, né? Vários Brasis. A gente tem vários Nordestes. Você tem o Nordeste do Sertão, você tem o Nordeste da Zona da Mata, você tem o Nordeste do Agreste. O Nordeste que eu conheço é do Sertão. O sertanejo, eu acho que aí aquela faixa mais interiorana do Brasil, né? É alguém que ri mesmo da vida, ri da seca, ri da vaca que morreu, ri que migrou, ri da morte, ri da vida, ri. Eu acho que é uma risada bem, eu aprendi isso, assim, eu convivo numa família, minha família, a gente ri de tudo, né? Estava contando aqui, acho que quando a gente começou, né? Ri da minha avó que morreu, ri da tia que morreu, rir do tio que morreu, riu da morte, né? Eu acho que rir é uma coisa que escapa da morte. O que você acha? Pois eu também acho isso. Eu acho que e a gente está falando de um riso, não um escárnio, nem uma coisa ruim. Pelo contrário, a gente está falando de um riso bom, um riso que quebra um pouco o pensamento da gente, né? Sim. Desculpe a piada que eu vou fazer, mas assim, imagina você
entrar numa sala, senhores assim, extremamente convictos, todos de terno, gravata, discutindo os altos fins da existência, ou discutindo a filosofia, ou discutindo a economia do Brasil e tal, e alguém vai lá e solta um pum. Putz, não tem nada mais engraçado do que... Se for um cearense, ele vai falar, alguém peidou. Ou numa escola assim, né? Eu conheço um psicólogo que trabalha muito com essas coisas, e ele me contou uma história de um paciente que ele tinha, que o paciente se queixava, um menino, um adolescente, ele se queixava muito que ele soltava muito pum na aula tal, e todo mundo reclamava, e ele gozava dele, ele era o cara mais gozado. Aí esse meu amigo falou para ele assim, olha, pensando bem é o seguinte, você solta bem pum, né? Solta bem pum. Então você faz o seguinte, ó, vamos estabelecer na escola, vai lá e fala que você vai fazer um concurso de pum, para ver quem peida melhor. Quem peida melhor, você vai ganhar. E como você vai ganhar, você vai ficar o cara mais famoso da escola, porque ganhou o concurso. Bom, era toda uma técnica de psicologia, é evidente que não aconteceu isso, mas o menino nunca mais fez. É legal isso, né, a gente usa o riso como uma forma de quebrar o paradigma, né, uma forma o riso não é o que você disse, né, não é parar de levar a sério coisas que não têm sentido. Agora o Padre Guilherme não vai parar comigo, né? São coisas gozadas, né? Você quebra o raciocínio da pessoa. É quebrar o raciocínio, que às vezes a pessoa fica sério, né? As coisas, e que de repente ria uma forma até de levar a sério. Outro dia eu vi uma criança que também fez uma dessas, né? Eram umas mulheres mais velhas, assim, falando que estavam envelhecendo, não sei o quê. E aí uma das mulheres falou para outra, nossa, eu estou cheio de pé de galinha. Tal. Aí tinha uma criança, levantou a saia dela para ver o pé de galinha. Ficou em silêncio, foi uma brincadeira, ficou ótimo. Né? Então, essas coisas são... Mesmo no consultório, quando está muito sério demais a história, eu sempre falo de uma brincadeira qualquer, ou faz uma brincadeira. Só tem que tomar cuidado para não ofender ninguém, né? Não é essa a intenção da história, né? Então é bem interessante, né? E, na verdade, a ideia é uma terapia complementar, não é que ela seja uma coisa... É assim, é você quebrar a seriedade das coisas. O mundo, às vezes, é sério demais, né? Deixa eu retomar o seu raciocínio do que você começou a falar, né, do Viktor Frankl. E, para quem não conhece, o Viktor Frankl, ele foi preso num campo de concentração na época da Segunda Guerra, né? Ele tem um livro que é famoso, que é Em Busca de Sentido, né? Já vi vários nomes para o livro dele. Qual campo de concentração? Auschwitz? Não. Ele foi em Auschwitz. Ele foi em Auschwitz. Auschwitz, não tenho certeza absoluta. E ele... Eu já vi a tradução do livro, Em Busca de Sentido e Em Busca do Significado, né? Porque ontem a gente celebrou um santo, só para o Eduardo saber. O Eduardo deve ter muita gente que padeceu aí nesses campos de concentração. Ontem a gente celebrou um santo que morreu no campo de concentração de Auschwitz. Chama-se Maximiliano. O nome dele é Raimundo. Eu falei até para o pessoal, brinquei, né? Raimundo não deve ser polonês. Ele é polonês, né?
Raimundo não deve ser polonês, deve ser alguma coisa parecida com Raimundo em polonês, e ele, porque ele foi preso, né? Ele era padre, ele foi preso em Auschwitz, e aí um dos prisioneiros fugiram, então a regra era o seguinte, um fugiu, 10 morrem. E aí sortearam, e um pai de família foi preso, né? Foi condenado à morte, e ele deu a vida no lugar do pai de família. Eu sei dessa história. Você conhece essa história, Edu? Conheço. Então, chama Maximilian Maria Kolbe, o nome dele. Kolbe. E daí, voltando, o Viktor Frankl foi preso e ele começou a pensar assim, como eu faço para sobreviver em um lugar tão difícil, né? Onde os sonhos são difíceis, onde a condição dos meus irmãos, dos meus amigos. E pensou muito assim, como é que a gente busca um significado em tempos difíceis? Né? Eu acho, Marcelo, que cabe essa colocação, quando a gente fala do Nordeste, está falando do nordestino, do sertanejo, né? É muito difícil. Era, não sei hoje, porque, na verdade, fui criado em São Paulo, né? Mas, assim, era muito difícil a situação do sertanejo, né? Onde você não tinha água, você não tinha comida, você não tinha plantação, você não tinha... Você era escravo da seca, por exemplo, né? Então eu acho que vale muito a pena a gente colocar isso assim, onde o ser humano ele não tem vida, ele sobrevive de algum modo. O ser vivo, né? Não sei o que o Edu acha disso. Não, mas você pode reparar que não existe nenhuma civilização do mundo que não tinha suas piadas, seus palhaços, seus né, as pessoas que divertiam, né, os reis todos, franceses, todos tinham os bobo da corte, né? O bobo da corte. Então é uma coisa universal e que vem de civilizações e civilizações, nunca deixou de ter o que falasse uma bobagem, o que... Né? E até se permite, né? Por exemplo, você vai num campo de futebol, no campo de futebol você tem permissão de xingar todo mundo, tá só lá dentro, depois você sai e você não pode mais. Mas aí pode também falar piada, falar que o cara é frango, que não sei o quê, pode ironizar, né? Que a ironia também faz parte da... Deixa eu só localizar para a população aqui, Edu. Nos reinos antigos, existia uma figura chamada bobo da corte, que era uma única pessoa que podia andar na corte, no reino, perto dos reis, príncipes, barões, etc., e podia andar no meio da comunidade. E ele podia fazer piada para o rei, e o rei não podia ficar bravo, né? Quer dizer, assim, ele tinha o direito de brincar e levar a verdade para o rei, que era visto como... Acho que isso é uma origem legal, né, da piada do bobo da corte, né? Ele pode falar a verdade sem ofender. Né? Isso, todas as cortes tinham os bobos da corte, que eram as pessoas que podiam falar a verdade para os poderosos, né? Que inclusive se diz que na origem o bobo da corte era desses que organizavam as festas, tipo carnaval, quando a tensão estava muito grande, faz uma festa, alivia a tensão, brinca, dá risada e está valendo. Né? É uma figura que poucos de nós, muitas vezes hoje, não conhecem o termo bobo da corte, mas é a importância de fazer humor junto ao rei, junto aos poderosos, para se liberar das tensões. Né? É isso? E tem outra coisa, porque você vê, todo mundo gosta de palhaçada, né? Todo mundo acha muito engraçado, né? O cara, desde dos filmes do velho gordo e magro, do Carlitos, tropeçava, caía, todo mundo dava gargalhada. Isso sempre faz parte da vida, né? Sempre foi muito engraçado, né? Aquele programa que, não sei se ainda tem, mas tinha do Chaves. O Chaves era muito engraçado, né? Porque ele
O Chaves era um programa que ridicularizava os adultos, né? Era o olhar da criança sobre o adulto, né? Como é que os adultos, nós adultos, somos ridículos e engraçados. Então as crianças morriam de rir. Mas, por outro lado, também a risada serve para as piadas, as brincadeiras, serve até para explicar um pouco a vida, né? A gente aprende muito com as comédias, com as críticas, né? É um modo de criticar, né? Como é que se critica? Se critica muito pela ironia, pela risada, pelas coisas engraçadas, né? Tem uma função, o riso tem uma função social, assim, muito grande, né? E até quando você falou no cemitério, lá a pessoa morreu e se dá risada e tal, mas é uma risada que tem uma finalidade, é para quebrar a dor, para tirar um pouco a pessoa daquele mal-estar, da morte, da perda, que às vezes é muito dolorida, né? Então as pessoas vão no velório, riem mesmo, tem que rir, não é um escárnio, né? Não é uma coisa desrespeitosa, não, elas estão tensas e aí elas podem tirar um pouco a atenção, né? Eu descobri que a risada, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de rir, né? Tô risada. Aliás, eu sou nordestino, né? Eu sou cearense. Então, a gente, por exemplo, falando aqui, eu estou lembrando do velório, vários velórios, Edu. Não vou te contar aqui, porque está ao vivo, depois, pessoalmente, te conto vários velórios que a gente riu, assim, de muitas coisas, assim. Mas é isso mesmo, é uma descarga de tensão, né? Como se tivesse a tensão aqui nos ombros, né? Aqui na cabeça, está tenso, de repente você ri, os músculos todos relaxam, né? E você, de repente, você relaxa. Eu acho que nesse tempo de pandemia, eu acho que rir, nesse tempo de pandemia não, nesse tempo de tensão que a gente vive, o país, e uma série de questões que a gente está vivendo aí, eu acho que a gente ri e relaxa, né? Os ombros relaxam, a face relaxa, né? Eu acho que relaxa um pouco. Aliás, voltando ao Edu, né? O Viktor Frankl dizia: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Pois é. E é isso, né? Eu estava vendo, eu tenho aqui, de vez em quando eu desvio o olhar aqui, porque eu preciso dar uma coladinha no que eu escrevi hoje de manhã, porque senão me perco aqui, né? Mas outra coisa que eu tinha escrito aqui é que o riso gera simpatia, né? Você pode reparar que gera simpatia, o cara até fica mais simpático, né? O cara chato, monótono, de repente ele conta uma piadinha assim, né? Pronto, o cara já é simpático, já é uma coisa que faz bons relacionamentos, né? Isso na homilia, por exemplo, eu reparo que que me vem umas coisas assim, né, da minha infância, da minha vida, né, e aí eu conto, o pessoal ri, é muito engraçado, assim, porque você quebra um pouco daquele sermão, né, sermão, alguém vai me dar um sermão, alguém vai falar alguma coisa, um sermão, coisa assim, mas é muito legal. Legal mesmo. Acho que quebra um pouquinho. As crianças vivem rindo, né? Sim. Tudo elas acham engraçado. Né? E as pessoas, assim, até as pessoas mais... Quanto mais simples a pessoa, mais desinibida, tal, mais ela é solta, ela ri mesmo, não tem medo de rir, né? Porque, assim, tem certos ambientes assim que você não pode rir, porque fica feio, né? Imagina. Depende se eu não estiver lá, Edu, porque assim, se eu tiver, por exemplo, eu já fui lá na audiência com o Papa e eu comecei a rir, não aguentava, porque alguém falou alguma coisa muito engraçada, eu comecei a rir o tempo todo, assim, depende da pessoa, né? Mas o Papa é um cara que tem cara, como eu gosto dele. Ele ri o tempo todo. Ele deve rir, ele ri o tempo todo. E tem os que riem baixinho, assim, você nem percebe. Eu fui com o Bento também. O Bento, apesar de ser uma pessoa assim, que as pessoas acham que ele é alemão, frio, uma pessoa que, se você olhar, enquanto Papa, ele está rindo o tempo todo. O Bento. Ele está rindo, não sei do que ele está rindo, mas ele está rindo o tempo todo. Ele está sempre com ar de riso.
Ao contrário de João Paulo II. João Paulo II é mais sisudo. Mas o Bento era mais risonho. Interessante. É só olhar. A gente pode olhar as imagens do Bento e do João Paulo II. João Paulo II era mais sisudo, assim, mas o Bento era mais risonho. Voltando aqui, Edu. Posso aproveitar para fazer uma pergunta, já que ninguém está perguntando? Claro. Não, a pergunta de leigo mesmo, tá? Resiliência como que fala? A palavra resiliência? Não, resiliência... Riso, eu queria saber, assim, tipo, o porquê do riso e resiliência, né? Não. Na verdade, resiliência era um assunto que a gente ia falar numa outra ocasião, depois mudou para riso. Mas tem uma conexão, porque, na verdade, resiliência quer dizer, é um termo da física. Né? É quando o asfalto, por exemplo, as pontes, essa matéria toda com calor, com tudo, ela se dilata. E depois, quando sai o calor, ela volta para o mesmo lugar. São coisas pequenininhas, são mínimas, mas sempre tem essa dilatação. Os engenheiros, quando fazem uma estrada, ou fazem asfalto, ou fazem pontes, eles têm que sempre calcular essa resiliência, porque senão arrebenta, porque o material se dilata. O que a psicologia pegou esse termo da física? Diz assim, porque resiliência é você passar por uma situação muito difícil, superar essa situação e dar um passo para frente. Não é só superar, é dar também um passo para frente. Né? E isso daí se começou a falar, esse termo começou a ser usado depois dos campos de concentração, tal, porque muita gente saiu do campo de concentração e não morreu. Né? E aguentou. E muita gente ficou até... Você vê esse senhor japonês aí que vocês estão falando, ele é um cara extremamente resiliente, porque ele passou pela bomba atômica e está aí. Quer dizer, ele não enlouqueceu, não ficou... não está perturbado, nada. Ele conseguiu superar isso. Não deve ter sido fácil, mas ele conseguiu e deu um passo para frente. Edu, você pode explicar um pouquinho para a comunidade nossa, porque tem muita gente que não sabe que foram os campos de concentração, que foi o nazismo, o que foi a Segunda Guerra Mundial. Não, eu acho, Marcelo, muito importante, que ele tocou nesse assunto, eu acho muito importante. Não, é que pelo que o Giba colocou, tem uma coisa entre nós. Eduardo, você e eu conversamos sobre 2 temas. Né? Sobre a questão do riso e a questão da resiliência. Né? Qual é a conexão disso? O que está havendo é que, normalmente, a gente até divulgou resiliência e depois estamos vindo mais pelo campo do riso. Então, comunidade. As 2 coisas têm muita ligação, né? Mas vamos, já que o papo foi por esse lado, né, vamos esclarecer. Resiliência é um termo que veio da física, que é a capacidade dos materiais, e depois trazendo para o ser humano, a capacidade dele se readaptar e dele se recompor e de permanecer ereto diante de situações adversas. É isso, doutor Eduardo? Então, você tem um exemplo, tem um ditado chinês que fala que o bambu se curva, mas não quebra. Não quebra, isso. Isso, é exatamente isso. Né? Você entorta o bambu, ele entorta e volta para a mesma posição que estava, até um pouco melhor. A resiliência é isso, é o bambu que volta. Que se contrapõe à rigidez. Tem muita gente que acha que tem que ser rígido, que tem que ser firme, que vai conseguir as coisas, e a resiliência traz justamente esse lado oposto. Espera aí, resiliência é a capacidade, pegando a imagem do bambu, né? Se curva, mas depois ele volta e permanece ereto. Né? Então, mas eu queria falar uma coisa importante. Ó. Pega a própria comunidade de vocês. Uma comunidade que sofreu muito com a pandemia e tem sofrido muito com a pandemia.
Tá difícil para todo mundo, mas para alguns está muito, muito, muito difícil. E essa população, ela consegue, de alguma forma, elas conseguem passar isso. Né? E até sobreviver, e até, puxa, eu vi coisas nessa pandemia inacreditáveis, né? De gente que não tinha nada, que vive num dinheirinho contado e que teve a capacidade de dividir com outra pessoa. Isso é uma resiliência. Né? Você conseguir passar uma dificuldade e ainda pensar no outro, e pensar na vida e voltar para a vida. Tá certo? Muitos padres fizeram e aconteceu isso. A história do cristianismo está cheio dessas resiliências, né? De pessoas que foram extremamente torturadas, sofreram, fizeram o possível e impossível para destruir a fé deles, e não aconteceu isso. Pelo contrário, eles conseguiram se botar de pé e continuar em frente. Só que não precisa ser santo para fazer isso. Claro. Então, eu acho que assim, a comunidade que vocês têm, ela, como comunidade, é muito resiliente, né? Aguenta os trancos com dignidade. Né? É muito interessante você estar falando isso. Por exemplo, a gente tem o Gilberto aqui. O Gilberto coloca os filhos dele no terceiro domingo do mês, que agora que a gente tem o 5º mês já de pandemia que a gente está vivendo no Brasil, aliás, já desde o carnaval a gente está vivendo a pandemia, mas que a gente decretou pandemia desde março, né? Ele coloca os filhos dele, e aí cada um deles, o menino e a menina, o César e a Milena, cada um leva 1 quilo de alimento e coloca lá na porta da igreja. Agora a gente vai ter o dia do quilo, né? Amanhã, na verdade, né? Então, ou seja, o Gilberto é um cara que ensina os filhos a resiliência, tal, superar. E outra coisa, nós temos, assim, ajuda, né? Você é um cara que ajuda, a gente tem outras pessoas fora do meio aqui da paróquia que ajudam, e a gente tem 200 famílias nesses 5 meses que a gente tem ajudado nessa, mas assim, a maior parte é da comunidade. A comunidade tem ajudado, né? Eu acho que você está falando é isso, muito, muito interessante. Assim, se a gente pega lá o drive-thru, né, Giba? A gente pega lá a foto, a filmagem, assim, o pessoal tem passado, tem colocado lá aquilo que ele pode ajudar. Né? Exatamente. Agora, só para completar um negócio, quer dizer, você rir é uma forma de resiliência, porque é uma forma que te ajuda a superação disso. Então, tem uma ligação muito forte. Né? Existe essa ligação, realmente. Né? Então, falar da risada não está muito longe de falar da resiliência. São coisas bem parecidas, são coisas complementares, não parecidas. Agora, eu acho muito importante falar, eu quero voltar nesse assunto, eu acho muito importante explicar. Tem muita gente que está nos ouvindo, nos vendo, na verdade, que não sabe o que foi um campo de concentração, não sabe o que foi o nazismo, não sabe o que foi o Holocausto. A gente está sempre falando disso aqui, mas as pessoas não sabem. Estou falando isso porque as pessoas me perguntam, padre, o que foi isso, o que foi aquilo? Eu acho que é importante falar. Acho que se o Edu puder explicar, acho que seria importante. Vamos explicar de uma maneira bem simples, né? O mundo passou por 2 guerras que foram mundiais. É óbvio que não foram as primeiras nem únicas guerras, mas elas foram guerras muito fortes e muito violentas. Uma foi no começo de 1914 e outra em 1942. Essas 2 guerras foram guerras, todo mundo estava envolvido nessas guerras. Na Primeira Guerra Mundial, era a Alemanha e o Austro-Húngaro que era contra o resto do mundo. E aí foi uma guerra muito, muito, muito violenta, muito violenta. Foi a guerra que são das trincheiras, eles cavavam buracos na terra para os soldados se esconderem, porque naquela época as armas eram fuzis, eram essas coisas,
espingardas, essas coisas de guerra. E aí foi muito violenta, porque nessas trincheiras daí se jogava um cloro, mas depois esse cloro virou um dos piores venenos do mundo, que é, como é que chama? É o gás laranja. Então era um gás que envenenava as pessoas. Era o Orange. Orange. E aí os soldados não aguentavam ficar lá, porque sufocava, eles saíam das trincheiras, né? Então foi uma guerra muito, muito violenta, e a Alemanha perdeu a guerra. Perdeu a guerra e houve um mundaréu de mortes. Essa história agora começa a aparecer mais, mas foi uma tragédia. E a Alemanha ficou muito pobre, muito, muito pobre. E aí surgiu um louco, um louco, maluco, que conseguiu se eleger presidente lá Para de falar de agora, Eduardo. Para de falar de agora. Lá na época. Não, aquele tinha um bigodinho. Entendi. Cabelinho liso, assim. Cabelo liso. Ele tinha um bigodinho. Aí o tal do homem do bigodinho, ele achou uma solução mágica para resolver para a Alemanha, né? Então ele fez uma guerra contra todos os países da Europa, invadiu todos, ele armou a Alemanha, as indústrias, essas indústrias todas que vocês acham que a gente vê aí, a Volkswagen, todas elas participaram do esforço de guerra, a Mercedes-Benz, todas participaram do esforço de guerra. Aí eles começaram a invadir todos os países, fazer. E muito inteligentemente ele falava assim, porque a culpa é dos judeus. Os judeus é que são culpados de tudo. Mas não eram só judeus, homossexuais, todo mundo que incomodava eles não eram católicos, porque a Alemanha não era católica. Então, alguns padres que foram contra. Então, o que eles fizeram com todo esse mundaréu? Pegaram e resolveram que iam acabar com todos os judeus do mundo, porque, teoricamente, eles achavam que todos os judeus eram donos do dinheiro. Aí eles acharam uma solução inacreditável, que era prender todos em campos. Eles construíram casas, botaram todos os judeus lá nos campos, tiraram todas as roupas dele, deram roupas vagabundas, cortaram comida e botaram eles para trabalho escravo. E aí os que não tinham força para isso acontecer qualquer coisa, eles simplesmente matavam. Aí eles industrializaram a morte, ou seja, eles conseguiram bolar o seguinte: eles mandavam todos tomar banho, e em vez de sair água pelo chuveiro, saía um gás venenoso. E aí eles morriam, tá certo? Assim que eles morriam, aí tinha um problema que tinha muito cadáver. Então eles bolaram industrializaram de outra forma a morte, e aí eles fizeram fornos crematórios, assim como tem hoje. Mas hoje se você quer ser cremado, você tem que determinar que você quer ser cremado. Não, ali era em alta escala. Pegava todos esses corpos, tirava tudo que podia, desde dente de ouro até joias. O que podia tirar, tirava. Jogava tudo dentro do forno crematório, e assim ficava tudo cinza e era mais fácil de jogar fora. Foram 13 milhões de pessoas que aconteceu isso. Mas não é só judeus, porque teve os russos, teve os padres, né? E homossexuais e tal. Né? E eu que sou judeu e já vi alguns, sempre nos museus que falam sobre essas coisas e tal, sempre tem grandes homenagens. É uma coisa que me deixa extremamente
emocionado são as homenagens que eles fazem para católicos e cristãos que ajudaram os judeus e às vezes sacrificaram a vida pelos judeus. Não foram poucos, não, foram muitos. O pessoal, muitos e muitos padres. Né? O pessoal fala do Pio XII, por exemplo, né? A gente já conversou isso sobre outras vezes, eu e o Eduardo, né? O Marcelo também participou. O pessoal critica muito o Pio XII, dizendo que o Pio XII é o Papa, Pio XII, que ele não entrou na guerra, não sei o quê, não. Na verdade, quem viu aquele filme, né, do Dan Brown, que é Anjos e Demônios, sabe que tem um túnel, e é verdade, tem um túnel entre o Castelo Santo Ângelo e o Vaticano. O Pio XII escondeu milhares de judeus ali, naquele túnel, para as pessoas sobreviverem. Se ele se declarasse a favor ou contra, ele seria bombardeado de algum modo, ou pelos aliados ou pelo eixo, né? Que eram os dois grupos que estavam em guerra, né? O eixo e os aliados. Depois o Edu pode explicar isso melhor. E aí ele se calou para poder salvaguardar algumas pessoas que estavam ali. Então o Pio XII, o Papa Pio XII, hoje se descobre, hoje tem muitos documentos, né? O Vaticano tem muitos documentos dizendo que ele foi um dos papas que salvou muitas vidas, não judeus, né? Mas muitas vidas humanas, né? Eu estou aqui no bate-papo com a vontade de virar assim e falar: vamos espichar esse bate-papo que tem assunto para 15 anos aqui nesta mesa. Eu só estou lembrando assim. Primeiro, o Eduardo está aqui, ele é judeu, é um grande parceiro nosso que lidou com isso e que tem essa história. Né? Nós temos do outro lado o que o Padre Glênio está dizendo, né, de como é que a igreja lidou com essa situação, que foi um horror. Né? Padre Glênio, eu estou topando a conversa da semana que vem, a gente falar um pouco de história, tá? A gente estava planejando a semana que vem e talvez quero convidar o Edu também, da gente contar um pouco dessa história que muitas vezes as pessoas não sabem. Né? Semana que vem eu não consigo, mas daqui 15 dias sim. Ótimo. E eu quero voltar na coisa que o Edu tinha trazido, né? Que foi a grande contribuição do Viktor Frankl, né? Resiliência. Ele estava nesse campo de concentração, punido, sem recurso, vários irmãos, né, presos junto com ele, né, e que ele virava e falava assim: como lidar com dor tão grande? Como lidar com esta situação onde alguém pode nos fuzilar, nos queimar no banho amanhã, né, como descreveu o Edu, né? E o Viktor Frankl, ele dizia uma coisa assim muito interessante, que é muito importante para a gente, né? A coisa do vamos sonhar. Né? E ele descobriu o poder do sonho diante das crises. Em Busca de um Significado, Em Busca de um Sentido, o livro mais famoso dele, ele falava justamente disso. Né? Ele sabia que a realidade era muito difícil, mas para sobreviver nessa realidade difícil, ele precisava sonhar. Né? E ele se imaginava o dia que ele saísse daquele campo de concentração, o dia que ele tivesse... O que ele contaria para as pessoas que ele tinha aprendido. Né? E aí eu quero unificar o papo entre a questão do riso, a questão da... Mas aí tem uma coisa também, né, Marcelo? Porque ele... uma das técnicas que ele usa usava, né, que ele já faleceu, mas que a escola dele usa para terapia é o riso. Ele é uma coisa muito, muito, muito importante na terapia existencial do Frankl, né? Da logoterapia. Logo quer dizer sentido, é uma terapia do sentido. Mas ele usa muito essa coisa do riso. Então aí se conecta, porque ele é um cara que trabalha com isso. Tem muitos outros
Tem o Cyrulnik, que é outro que teve em campo de concentração, mas ele era menino e depois trabalha muito com resiliência. Ele, acho que vale a pena a gente até um dia fazer um negócio aqui sobre o Cyrulnik, que as teorias dele são muito interessantes. Como é que ele chama? O Primo Levi, que também fala muito disso. O Primo Levi, por exemplo, você vê, ele não conseguiu totalmente porque ele acabou se suicidando. Ele não aguentou a força disso. Né? Teve outros autores e psicólogos que recentemente saiu um livro aí que também é um livro que eu adoro, que eu tenho aqui, que a bailarina de Auschwitz. A bailarina de Auschwitz. E que ela também passou por campo de concentração e ela se tornou a grande especialista em trauma, né? Ela que é muito bonito, é lindo o livro dela. Ô, Edu, então o campo de concentração, ele foi um lugar onde essas pessoas que não eram bem vistas ou bem quistas pelo regime nazista, elas iam trabalhar forçado, é isso? Mas é forçado e era tão perversa a coisa, porque é o símbolo da perversão, né, do perverso, do ruim, da onde o mundo pode chegar. Porque nos campos de concentração tinha uma entrada muito bonita e que tinham sempre, todas elas estavam escritas assim: o trabalho enobrece. E a história em alemão. Arbeit macht frei. O trabalho cria liberdade. O trabalho enobrece. Trabalho enobrece. Na verdade, e eles falavam para os judeus: não, você vai entrar aqui e vai ficar aqui porque é para trabalhar, para desenvolver e tal. Não eram campos de morte. Campo de concentração é campo de morte, né? Mas é uma das barbáries humanas. Mas os campos de concentração não foram só alemães, os japoneses também fizeram campos de concentração violentos. Os ucranianos, os russos. Né? Os russos todos fizeram. Né? Todos fizeram campos de concentração. Né? O brasileiro também na ditadura militar, né? Nem quero falar nisso, porque o Bolsonaro vem atrás de mim. Também. Voltando ao nosso tema, é possível rir da dor? Então, você... rir na dor? Rir da dor e rir na dor, nas duas coisas. Né? As duas coisas. Porque você ri da dor quando chega num ponto tão tenso que você ri dela, né? Você começa a achar graça dela para aliviar a tensão, né? Isso né? São técnicas até que se usa bastante de rir para relaxar, né? E rir da dor, porque às vezes a dor rir da dor é engraçado, né? Às vezes é até chato, né? Quantas vezes você já viu uma pessoa cair, se machucar, tal, mas ela faz uma cara tão engraçada que você cai na gargalhada. A pessoa fica bravíssima, né? Mas era engraçado. Da minha mãe, a situação Eu nunca vou esquecer da minha mãe, que a minha mãe, eu cheguei em casa um dia, estava no seminário, e aí mamãe estava fazendo comida, e ela, vou rir até agora, e mamãe, ela, sei lá, ela foi pegar uma coisa na cozinha, aquela coisa assim, vou pegar uma coisa na cozinha na sala, ela fez um espacate, né, ela abriu, coitado. E eu, tadinha, e eu tava na sala, e ela caiu, pá, no chão, e eu comecei a rir, e meu pai falou assim, o que foi? Eu falei, não, mamãe não caiu na área, mamãe caiu na cozinha. É uma expressão no futebol, caiu na área é pênalti, né? Não é pênalti. Ela caiu na cozinha. Na cozinha. A mesma, é do gênero daquela que minha irmã, uma vez estava fazendo uma viagem, e ela estava no Egito. E ela foi visitar as pirâmides. E aí ela quebrou um dedo lá na pirâmide. E aí, claro que a história que todo mundo ficou contando aqui, que ela não viu a pirâmide e tropeçou nela.
Imagina aquele monstro. Imagina isso. Né? Então, e criança, então, ri, é doidado, né? Não, e se você tiver um espírito de criança, que nem eu, por exemplo, rir de qualquer coisa. Eu estou rindo agora, imaginando sua irmã tropeçando na pirâmide. Pois coitado. Deixa eu falar de criança, Edu. A Maria do Carmo pergunta: esses bate-papos é muito gratificante para nós. Obrigado a vocês, profissionais, e obrigado, Padre, pela bela iniciativa, mas nos ajudando muito nesse triste período. O que estamos passando? Nesse período que estamos passando. E a Maria do Carmo havia perguntado um pouquinho antes, deixa eu ver se eu acho aqui, que é a coisa de lidar com as crianças nesses períodos, né? Eu não achei a pergunta, mas me parece que era da Maria do Carmo também, né? Não, eu acho que a pergunta dela é outra, Marcelo. A pergunta aí, dela... Maria Laurides Viana, coloquei na tela aí. São duas perguntas, assim. Tem a Maria do Carmo, esses bate-papos é muito gratificante para nós. E a Maria Laurides, são duas perguntas. E aí tem a Maria do Carmo que diz assim... Maria Laurides. Não, Maria do Carmo... Maria Laurides. Pode ler, Giba, por favor. Doutor Eduardo, acho que todas as mães estão enfrentando um momento muito difícil com as crianças nessa pandemia. O que o senhor nos sugere para essa situação? Para que possamos lidar melhor com a ansiedade infantil. Isso. Então, aí também daria um assunto para 2 horas. Mas o que eu acho, pessoalmente, é assim, muito mais do que as crianças, quem sofre são os adultos. As crianças são muito resilientes e elas conseguem superar as coisas, porque elas brincam, elas acham graça nas coisas, elas ficam irritadas, nervosas, mas elas convivem. O principal problema que as crianças estão tendo agora é saudades da vida delas. Né? A criança precisa de criança. O tipo da coisa que não está acontecendo é elas têm saudades. Né? Eu ouço crianças de todo gênero, de todo gênero e de todas as condições, que estão morrendo de saudades da professora. Elas querem... Teve uma criança que me falou assim, a mãe falou, daqui a pouco você volta para a escola, porque aqui cada mês adiam mais, mas era em agosto. Aí ela disse assim, mas eu vou poder beijar e abraçar minha professora? Não, não vai. Então também não quero ir na escola, porque se não é para abraçar e beijar minha professora, por que eu vou? Pois é. Ou beijar os amiguinhos, ou não sei o quê. Né? Então, essas coisas daí... outro dia eu também soube, recentemente eu soube de uma escola, aliás, eu até vou falar o nome, porque merece, que é a escola Mackenzie, lá de Alphaville, né? Uma escola granfina, de gente de dinheiro e tal. Mas que eles fizeram o seguinte, a professora ficou parada na rua e os pais levaram as crianças dentro do carro e cada criança parava perto da professora, eles davam um tchauzinho, davam um abraço todo de distanciamento e tirava uma fotografia da criança com a professora. Aí, depois, cada pai, assim, cruzava um carro com outro para uma criança ver a outra criança. Então, as crianças dão um jeito nas coisas. Elas ficam irritadas, porque não é só na pandemia que elas ficam irritadas sempre, porque estão crescendo, porque elas querem que a mãe fique grudada nelas, a mãe não pode ficar grudada, enfim, tem mil histórias. Mas eu não acho que o problema são as crianças. As crianças até que recentemente me perguntaram, eu fiz aí uma entrevista aí, que perguntaram, queriam saber se causava trauma. O confinamento traz trauma para quando acontecem coisas muito violentas dentro de casa ou mais comum quando a criança já tem algum problema, uma criança que é difícil, mas a criança do dia a dia,
ela fica nervosa, ela chora, ela se joga no chão, ela quebra coisa, ela briga com o irmão, ela bate na mãe, faz o diabo. Mas eu não acho que ela fica tão ansiosa assim. Agora, nós adultos, e não fica porque ela não tem muita percepção, ela não sabe direito as coisas, ela se baseia na mãe e no pai. Se a mãe e o pai, que sabem as coisas, estão vendo que as coisas estão de mal a pior, e estão preocupados, vão passar para as crianças. Então, primeiro a gente tem que tratar os pais. Edu, né? Tem uma amiga minha, que você conhece, chama Carmen Mion, né? Uma médica psicanalista. Ela diz o seguinte, assim, disse para mim, sonhar é do ser humano. O ser humano sonha, imagina, a criança, né? A criança, ela imagina, ela sonha, ela vive uma realidade assim na mente dela. O difícil é quando a realidade invade a mente, né? Ou seja, a realidade vem de encontro ao sonho, de repente, pá, né? Aí vira um monstro, né? Eu acho que ela tem razão, ela pensa como uma psicanalista. Eu acho que dentro do que ela pensa tem toda a lógica, mas eu acho que tem outras coisas também, porque assim a gente o que atordoa as pessoas, que eu acho, e hoje em dia pensando numa coisa muito pé na terra, é que a gente não tem nenhuma expectativa. Isso. Se falasse, eu sempre lembro, né? Eu lembro do Churchill. O Churchill foi durante a guerra era que governava a Inglaterra, né? E ele foi um dos que derrotou os alemães na Segunda Guerra Mundial. E esse Churchill, um dia perguntaram para ele, o ministro, como primeiro-ministro, o que você promete para a Inglaterra nesses tempos de guerra? Né? O que você promete? Ele falou, tudo que eu posso prometer é sangue, suor e lágrimas. Uai. Isso foi uma frase que ficou muito famosa, né? Mas foi isso que fez com que os ingleses conseguissem batalhar contra os alemães. Né? Porque ele não mentiu, ele falou, que a situação é de sangue, suor e lágrimas. Vai ter muita morte, vai ter muito suor, vai ter muita lágrima e depois a gente vai ver. Agora, quando aqui se promete, não, tome um comprimidinho aqui que tudo acaba, fica difícil. Agora nós estamos com o problema da vacina. A vacina vai chegar já já. Né? Tem 3 tipos de vacina no mercado e vai chegar já já. Os russos, o que eles fizeram? Eles fizeram uma vacina que é parecida com a inglesa e pegaram essa vacina e já estão aplicando nos humanos sem passar por um comitê, por uma ética, por uma experimentação que devia ser feita. Então, uma vacina em geral demora, as primeiras vacinas demoravam 10 anos para ficar pronto. As mais modernas, assim, que são HPV, que é uma vacina de criança, que é considerado um recorde, levou 5 anos para ficar pronto. Agora as vacinas ficam prontas em 6, 7 meses, porque na verdade eles já tinham... A AIDS já faz 40 anos, 50 anos que não chegou. O quê? A da AIDS é dos anos 80. Não vai conseguir fazer. E não vai chegar. Não, aí é toda uma historiada, mas da AIDS é outra história, porque na verdade os laboratórios, principalmente laboratórios militares, eles têm esses vírus, todos muito parecidos com o coronavírus, e eles têm toda uma tecnologia que pode fazer. Então vai ser muito rápido. Mas eu só estou falando assim que se prometem as coisas e não vai, né? As coisas não tem como vai, sabe? Não chega e fala, olha, é uma pandemia, é grave, nós vamos enfrentar uma situação bem difícil, mas a gente vai sair disso em algum momento. Não se fala desse jeito.
Só se fala que está tudo ótimo. O que tem? Morreram 100 mil pessoas. O que é 100 mil pessoas? Eu fiz o possível e impossível. Que possível e impossível é esse? Uhum. Não é nada. Que história é essa? Por que não assume e fala... Eu não quero usar a frase, mas eu vou usar. Falar assim, e daí? E daí? E daí? Quando a própria família foi atingida por... Né? Então, assim, falta uma honestidade. Se houvesse uma honestidade, não estou falando só do Bolsonaro, não, de todo mundo. Se houvesse uma honestidade na fala dos políticos, nas coisas, falar, olha, isso daqui é uma situação muito difícil. Era o que o Vitor Frankl falava. Em nenhum momento ele falou ele nas reuniões de noite, escondido, falando isso baixo e amontoado como ele estava. Em nenhum momento ele falou assim, não, a gente vai sair daqui. Em nenhum momento ele deu soluções mágicas. Né? Aqui então a gente tem que entender isso. Então, acho que o que dá muita angústia é isso. Afora a angústia de não ter mesmo dinheiro, não ter comida, ter um monte de contas e, claro, dá angústia. Agora, isso vai passar para as crianças, não são as crianças que estão angustiadas. Elas estão de saco cheio, isso é outra história. Né? Mas a consciência é dos adultos. Né? Tem um trecho do livro, Eduardo, que eu me lembro. De que, Eduardo? De que trecho, Marcelo? De que livro? De que livro? Em Busca do Significado, ou Busca do Sentido, né? Que é do Viktor Frankl. Do Viktor Frankl, né? E assim, que ele fala assim, em vez de pensar num horror que pode acontecer, pensa em alguma coisa. Edu, eu lembro um pedaço do livro que ele fala para o colega assim, que não conseguia ter esperança, né? Ele virava para o colega e falava assim, pense em como você vai amarrar seu sapato amanhã. Como achar um arame para fixar o seu sapato, né? Ou seja, é pensar num problema concreto, real. O seu sapato vai sair do seu pé, como é que você vai amarrar? Em vez de ficar nessa coisa de achar soluções muito maiores do que você pode. Pensa você em solucionar o seu sapato que está soltando, né? Que ele fala, em como achar um arame para prender o seu sapato. Porque, às vezes, as pessoas ficam pensando assim, como acabar com o campo de concentração, como acabar com a pandemia, como acabar com essas coisas que não estão no nosso poder, né? O nosso significado, às vezes, a gente tem que... Ele vai falar assim, o que está me incomodando no dia a dia? Como é que eu posso lidar com essa coisa cotidiana, né? Então, agora na pandemia a gente tem que pensar assim, como é que a gente vai sobreviver hoje? Isso. Como é que amanhã de manhã vai ter comida na minha casa? Como é que amanhã de manhã vai ter dinheiro para comprar sabonete, produtos né? Como é que a gente vai fazer enfim, com o dia a dia, né? É isso daí que eu acho que é importante. Né? Futurologia a gente não serve para nada. Então, diminui muito a ansiedade quando você deixa os fantasmas chegarem. Tá certo? A gente vive espantando. Não vou pensar nisso agora. Não, deixa vir e vamos pensar o que convido o fantasma para pensar junto com você. Né? Porque você tem que ter uma coisa. Como é que você vai fazer hoje? Qual é o teu problema concreto, né? Não fica fantasiando o problema. Não. O Vitor, ele, por exemplo, ele tinha essas coisas. Outra coisa que ele fazia era as pessoas ficavam... Porque ele nunca fazia as pessoas lembrarem de coisas que não aconteceram. Isso. Ou que as pessoas não podiam fazer, né? Mas eles falavam assim, bom, vamos pensar aqui qual é o prato que você mais gostava de comer. Pô, se comia casca de batata na água quente, no campo de concentração. E ele falava, bom, vamos pensar aqui uma comida legal,
Então, mas em nenhum momento ele falou, depois, olha, um dia que a gente sair daqui, eu vou na sua casa. Não, não tem isso. Né? Era só para quebrar o raciocínio lógico, né? Quebrar um pouco a dor. E propunha rir também, porque não é só isso, ele ria. É por isso que eu lembro, por isso que eu introduzi a história dele aqui. Porque ele ria, ele contava coisas engraçadas que aconteceram. E porque isso quebrava o raciocínio lógico. E as pessoas conseguiam aguentar melhor as coisas. Não tinha promessa de nada. Eu lembro Isso. Outra, por exemplo, eu lembro, outro pedaço que eu sempre lembro é que ele falava assim, não tinha como escovar o dente, não tinha nem escova. Ele passou anos e anos e anos e anos, sei lá, 2, 3, 4 anos, não escovou o dente. Também não aconteceu nada. E aí, isso daí me faz pensar que na pandemia a gente também aprende muita coisa. Sim. Né? E aprende que como a gente... O que é a verdade? Isso eu gostaria imensamente de fazer uma outra dessas sessões, falando de um artigo que eu li, mas que é assim, o que levou à pandemia? Eu só vou dar o gostinho da história. Mas a pandemia é porque a gente destruiu a Terra. É um problema ecológico, é um problema de queimadas, é um problema de destruição, é de lixo, é de não controlar o clima. Edu, Né? É isso que formou a pandemia. Edu, é engraçado você estar falando disso, né? Porque eu estava vendo outro dia uma reportagem dizendo o seguinte: não tem mais terremoto, né? Maremoto, ou seja, o ser humano sossegou. Ou seja, a Terra não está mais em movimento, um movimento da crosta terrestre, né? Ou seja, então sossegou. Então não tem mais maremoto, não tem mais terremoto, porque o ser humano ficou em casa, sossegou. E você vê, outro dia saiu na Folha, no jornal na Folha de São Paulo, um negócio super interessante também. Eu estou mandando para o Gilberto e o Gilberto publica para vocês depois essa entrevista da Folha. Aí tem uma coisa super interessante, que é um negócio que saiu de um estudo na Inglaterra, na Irlanda e nos Estados Unidos, que alguns pediatras e ginecologistas começaram a perceber que nas UTIs infantis de bebês, não infantis, as de neonatologia, começaram a ficar vazias, não tinha parto prematuro. Continuou o mesmo número de partos, mas parto prematuro não tinha. Caiu vertiginosamente durante a pandemia. Aí foram pensar por quê. E pensaram porque tem menos poluição, porque as mulheres descansavam, porque elas não tinham que elas tiveram apoio lá, né? Não é aqui. Aqui também parece que eu soube que também é a mesma coisa, caiu vertiginosamente, né? As mulheres ficaram, não deixaram de trabalhar que nem loucas, mas tiveram mais tempo de descansar, de repousar, ficaram menos sujeitas à infecção, porque elas não podiam sair de casa, menos poluição, diminuiu isso. Né? Diminuiu doenças infantis. Hoje mesmo estava conversando com um amigo meu que é pediatra, e trabalha numa desses pronto-socorros, né? Ele não tem o que fazer. Agora ficava assim de gente. Vinha, eles não davam conta, era estafante, era uma loucura. Né? Hoje ele atende 4, 5 crianças. Né? Ele fica lá 12, às vezes 24 horas, em 10 crianças. As enfermarias estão vazias. Então, nesse ponto, você vê, melhorou, teve coisas que... A pandemia é assim, uma coisa que veio também para melhorar um pouco a situação, né? Não sou nem um pouco, imagina, longe de mim falar, não, a pandemia foi ótima. Não, foi uma tragédia. Mas teve coisas interessantes que aconteceram, né? E uma consciência de que, assim, a gente...
E soluções novas, né? Às vezes a gente teve que dar soluções novas para velhos problemas, né? Sim. Então... Só uma coisa, eu estou enviando esse artigo que você falou, chama-se Pandemia é a Resposta Biológica do Planeta, que é uma entrevista do Fritjof Capra, que foi publicado e eu transformei em Word, agora eu imprimi, estou mandando para o Giba. Não sei como é que o Giba faz para divulgar isso, mas o texto está indo para as pessoas. Eu acho que tem aqui um comentário do seu Assis. O Gilberto, você pode ler? Esse aqui, padre? Por favor. Mas, por outro lado, acho de suma importância que o pai, a mãe ou quem está cuidando das crianças arrume um momento do dia para brincar com as crianças e veja a superação. Sim, mas eu sempre arrumo um jeito de brincar com as crianças, porque se as crianças... Não precisa ter um tempo só das 3 às 4 que brinca com a criança, porque a criança dentro de casa, ela brinca o tempo todo com o pai, com a mãe, enche o saco, vai lá, puxa a perna da mãe, briga, interrompe o trabalho da mãe, joga água na cozinha, faz... Você acha isso, Gilberto? Senhor padre? Você acha isso? Suas crianças... Não, ele tem energia de sobra, né, padre? Então, assim, a gente tem que ter esse tempo com eles, né? E tem que ter, assim, a gente tem o tempo também, o nosso tempo, né? Então, mas eles exigem as nossas atenções, assim, se deixar o tempo inteiro, né? Se você tiver disposição ali, o tempo inteiro eles vão estar querendo fazer alguma coisa com você. Pelo menos os de casa aqui são assim, né? Eles não são muito de ficar no celular, assim, por exemplo, hoje tem muito essa questão das crianças ficarem bastante no celular, né? Os de casa ficam também, eles, né? A Milena, até o César hoje já fica no celular. Mas eu acho que se você puxa alguma brincadeira com eles assim, eles preferem brincar com a gente do que ficar no celular. E aí, se deixar, vai o dia inteiro, vai a noite inteira, enquanto eles não pegarem no sono assim, eles vão levando a gente. Para as crianças maiores, o celular e tudo isso é super importante, porque é o contato que ele tem com outras crianças, com ver que o mundo está vivo, né? Tem muitos desses joguinhos que são em conjunto, né? Eles estão jogando no computador, mas estão jogando com outras crianças. Então é super importante. Você querer tirar o celular agora, nesse momento, é uma bobagem, não? Agora a criança brinca com qualquer coisa, né? Quantas vezes você vê uma caixa, isso é tão comum, né? Vê uma caixona enorme lá de alimento ou de qualquer coisa, só tira tudo, fica a caixa e de repente a criança está lá dentro, diz que é o automóvel dela, o esconderijo dela, ela já transformou aquilo num brinquedo, né? E a minha mais velha, né, que já frequentava a escola, né, a escolinha, agora principalmente, né, porque ela não tem, né, não tá com convívio ali com as crianças, vou brincar com alguém, né, então, assim, a gente, né, a gente tem que fazer esse papel de estar brincando com ela o tempo inteiro, substituindo as amiguinhas dela, os amiguinhos dela da escola, né, então, ela sempre tem brincadeiras ali que ela, tipo, sozinha, ela não se sente bem, ela quer ter alguém ali brincando com ela mesmo. Sim, ela te provoca, ela brinca, você fica brava, ela vem, ela faz. Eu só estou dizendo que não precisa estabelecer um horário. Né? Você pode até estabelecer assim, bom, agora eu não vou trabalhar, vou ficar com você, isso sim. Agora, o resto do tempo, ela se diverte, ela chora, também chora, berra, bate no irmão, grita, bate a porta. Não bate, eu tenho uns aí que outro dia tinha uma criança que porque queria dar banho no gato. Então, ela corria atrás do gato porque o gato não quer tomar. Aí ela porque queria pegar o gato para dar banho no gato. As crianças se divertem, elas não. Nisso que elas têm muita resiliência. E elas dão risada, é isso que é a história. Elas acham engraçadíssimo. Uhum. Elas acham engraçadíssimo o pai bravo, a mãe brava. Tem todo aquele negócio
E depois elas sabem que elas vão para o castigo, mas acabou o castigo, acabou tudo, então pronto, já volta tudo de novo. Então, tá Acabou bom. o castigo, vamos fazer tudo de novo. Elas são lúdicas, as crianças são lúdicas, né? A gente é que é mais duro com as coisas, né? Não estou dizendo que são tempos fáceis, não acho isso de modo nenhum, acho que são muito duros. Mas acho que também não precisa exagerar nas coisas, né? Sim. É duro, é difícil. Eu acho duro para os pais, né? A responsabilidade, você ter família, não saber o que vai acontecer, né? Ficar atordoado, medo, né? Tudo é medo. Agora está um pouco mais fácil, mas tudo é medo. Você encontra uma pessoa ali vizinha, pronto, sabe? De repente tem o vírus, melhor fugir dela, né? Você fica... Tudo tem vírus, tudo... O sapato tem vírus, o plástico tem vírus, agora já sabe que nem é assim, mas fica um momento de medo, né? E agora está caindo isso, né? Melhorou muito esses casos graves de coronavírus, melhoraram bem. Mas todo mundo tem pavor de pensar em ir para o hospital, e é para ter, né? Pavor mesmo. Né? Pois é. Não, e as crianças, eles não, assim, claro, a gente tenta explicar o máximo possível para eles, né, mas eles querem manter a rotina deles, né, independente se tem vírus, se não tem vírus, eles querem brincar, eles querem atenção. Não é só que eles querem brincar, eles brincam, né? O tempo todo eles brincam. Quer você, quer não, eles brincam, eles acham engraçado. É o que tem naquele, como chamava aquele, naquele negócio que tinha aquele programa que eram os adultos representando as crianças, como chamava, esqueci Chaves. Agora. O Chaves. Uhum. Aquele é o jeito que as crianças veem os adultos, né? Que tropeçam, elas acham engraçado isso, que tropeça, que cai. São atrapalhados, né? São atrapalhados. Que nem eu agora. Coloquei o óculos assim com. Olha. Atrapalhado. É uma coisa assim, um Chaves, exatamente. Chaves. Não, de verdade. Tentei colocar o óculos assim, olha. Eu consegui voltar agora, meu computador resolveu que eu tinha que instalar o Google Chrome de novo, né? Mas eu estou vendo que nós estamos às 7h27, temos 3 minutos do nosso tempo, né? Começamos a conversar do riso, falamos de campo de concentração, falamos de resiliência, né? Não fala do riso de novo, não, que começa a rir de novo. Olha, eu acho que a questão do... Não, eu quero falar uma coisa do riso, que eu não falei no início, Marcelo, só um pouquinho. E eu presenciei uma coisa, só um pouquinho, Marcelo, e eu acho que o Edu vai valorizar isso. O Papa Francisco, esse cara maravilhoso que está aí, né? Sabe Deus até quando, é um cara que foi na Filadélfia e na Irlanda. Eu tive nos 2 encontros mundiais do Papa com a família, tanto na Filadélfia como na Irlanda, e agora estou preocupado porque o próximo é em Roma, o ano que vem. Sabe Deus se eu vou estar lá, né? Em Roma. E ele falava de coisas duras. Não aceitar brasileiros lá, porque com a pandemia aqui, nem a Itália quer aceitar a gente. Pois é. Então, ele falava de coisas duras, como, por exemplo, a pedofilia, essas coisas todas, né? O abuso, rindo. Rindo não de deboche, como você disse no início. Não é um deboche, mas rindo é o modo como ele achou para poder falar. Mas falou, né? Pediu perdão, se ajoelhou. Eu acho que é muito importante isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas a gente vai fazer figa para você aí, tá? Ó, já estou fazendo aqui. Não, e tomara que seja com o Francisco, né? Porque o Francisco é Francisco, né? Nada
a favor nem contra os nomes e tal, essas coisas. Mas o Francisco é Francisco, tá? Não parece que ele está ruim. Eu e o Eduardo já conversamos. Tem o Francisco de Assis, que a gente curte. Tem o Francisco, que é Papa, que a gente curte. Hã? Agora, os sócios dos Francisco... O de Campo Limpo. É o Francisco de Campo Limpo, aí. Tá certo. Estou tentando... Não sei como eles, mas estou tentando dar ao meu povo aquilo que eu posso. Mas, gente, Eduardo, primeiro, obrigado pela companhia, você é muito bem-vindo, a comunidade gosta muito de estar com você. E acho que principalmente isso, que a gente não está aqui tecendo teorias sobre nada, mas pensando nas coisas que a gente aprendeu, né? E que a gente pode aprender. E viver uma situação difícil como a que nós estamos vivendo, mas ser capaz de dar algumas risadas, de se desapegar, de se levantar depois da queda, né? A famosa resiliência, né? Não é ignorar o que aconteceu, mas o ser humano é capaz de se superar, né? Obrigado. Não, você tem que terminar com a frase do Vanzolini, né? Levanta, sacode a poeira e continua, né? Não, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Dá a volta por cima, é isso. Mestre, né? Obrigado mesmo. Vamos contar com você algumas outras vezes, né? Combinado. Padre Glênio, como é que está aí você coçando o seu bigode? Não, na verdade, é o seguinte, eu falei para o Giba aqui em off, né? Vou abrir aqui. Na verdade, eu estou com o nariz assim, muito ruim, porque eu estou com uma alergia já faz tempo, mas hoje consegui me controlar. O nariz está aqui, estou com o nariz, tá. Mas assim, o nariz está no lugar, graças a Deus, né? Não saiu do lugar, mas assim, eu estou tentando tocar ele. Agora, a Rosário fez um comentário. Eu estava vendo o comentário da Rosário. Lê para o Eduardo. Não, acho que você pode ler. Faça as honras da casa. Peraí. A Rosário comentou aqui o seguinte, Edu. Doutor Eduardo, por favor, perdoe a minha grosseria, mas em qual planeta o senhor está vivendo que diminui a Covid-19? Talvez eu queira ir visitá-lo, porque onde estou, tudo está como no começo. Mas é porque é essa impressão que todo mundo tem, mas assim, eu não gostaria que as pessoas pensassem dessa forma, porque as coisas estatisticamente estão melhorando, e assim, uma coisa que é super importante na medicina, na prevenção, é que eles estão desativando os hospitais de o Pacaembu. O Pacaembu já foi, a Anhembi eu acho que já foi também. Eles estão desativando todos esses hospitais porque não tem mais gente que... Então, o que eu tenho reparado, e ela tem toda a razão do mundo, é que tem muito caso de Covid, muito caso. Eu tenho visto muito caso, mas são leves. Caiu aquele peso, aquela coisa mais brutal do vírus, o que a gente chama de virulência, realmente caiu. A gente reza para o bom Deus para não voltar, porque não sabe se não vai voltar. Agora, ela tem toda a razão, ela vai ver cada vez mais, porque é isso que... Mas sem a gravidade, sem tanta internação, sem tanta pessoa morrendo, né? Isso eu estou falando da cidade de São Paulo, porque em outros lugares não é assim, né? Eu tenho uma filha que mora em Limeira, por exemplo, tá uma tragédia lá. Mas aqui em São Paulo melhorou bastante. E outros estados, Manaus, Ceará, o Ceará melhorou muito. Edu, você... Agora para não voltar, né? Você consegue... Eu sei que você não é infectologista, mas talvez você consiga explicar para mim, que eu sou leigo, né? Eu vi uma reportagem outro dia dizendo assim, São Paulo está alcançando a imunidade de rebanho. O que isso quer dizer? Já não se fala muito nisso, mas é assim, na hora que
todo mundo tiver, quando a maior porcentagem possível da população já tiver contato com o vírus, todos vão ter defesas. E aí o vírus não vem, porque já tem defesa, você não pega mais. Pesquisa da o rebanho que eles chamam é população. É um modo idiota de falar, mas a pesquisa da população hoje, eu estava vendo, acho que são duas coisas, né? A pesquisa da população é que parece que 20% já tem contato com o vírus e tem anticorpos, né? A gente não pode esquecer que 80% ainda não tem, né? Quer dizer, isso... Não, mas você nunca sabe, porque você não tem exame de todo mundo. Por exemplo, gente já teve... Por exemplo, o meu caso, por exemplo, né? Eu fiz o exame, deu não detectável, mas aí a médica falou assim, talvez pegamos você no final da pandemia, do vírus, né, da infecção. Agora vamos saber, terça-feira, quando você fizer o exame de sorologia, para saber se você tem imunidade ou não tem imunidade. Então, ou seja, é muito difícil o exame, né? Então, eu estou, por exemplo... Mas agora não se considera dessa maneira. Eu não sou infectologista, mas eu li. O que está se considerando é a clínica. Isso. Entendeu? Você teve dor, você teve... Isso daí é super importante para falar... E a clínica, quando eu fui na clínica, por exemplo, ela falou assim, seu pulmão, eu tô falando abertamente agora para a população nossa, né? Assim, eu tive começo de pneumonia, eu tive febre, eu tive falta de ar, eu tive vômito durante 4 dias. Então, ela falou assim, na minha clínica você teve Covid. Então, ela tem toda a razão. Você teve uma Covid leve. Isso, exatamente isso. Entendeu? Leve que é o que está dando agora. Até que a maioria das pessoas não tem nem... A maioria não sei, mas muita gente não tem nem falta de ar. E aí ela falou assim, então, fica em casa 14 dias para não contaminar ninguém. Não, é porque assim, essa é exatamente o que se recomenda. Você teve clinicamente alguma coisa que podia ser da Covid, você é considerado um portador da Covid, você pode, se quiser, fazer o exame para esse que o Francisco fez. Não, aquele do PCR. Tem uma pequena porcentagem de gente vai dar negativo sendo positivo, mas não tem valor mais os exames. Eles querem esses exames para estatística, para outra coisa. A história é assim, você teve um quadro que parece bastante com Covid. Atordoamento, dor de cabeça, falta de ar, perder Aí você teve o Covid. 14 dias depois, você é dado como curado. Entendeu? Não precisa fazer exame nenhum. Isso é determinação da Sociedade de Infectologia. Não precisa de exame. Você está curado, eles não sabem por quanto tempo você fica resistente. Se falava muito em 6 meses, que eles tinham certeza em 6 meses, agora eu ouvi dizer que estão falando em 3 meses. Hoje caiu para 3 meses. Então, assim, eles também não sabem muito direito. Mas, assim, agora, nesse momento, você está bem. Tá certo? E deve ter muitos paroquianos aí que tiveram a Covid e nem perceberam. Ou acharam que era uma gripinha ou uma coisa desse gênero. É assim que está dando. Por isso ela tem toda e completa razão. Não é que eu estou no outro mundo, é que eu estou considerando coisa diferente dela. Ela está considerando... Ela falou para mim assim... Vale considerar assim, que no começo, entre os detectados e os óbitos, estava acima de 10%. Era muito grande. Estava acima de 10% dos detectados de óbito. Hoje está abaixo de 5%, ou seja...
Pois é. Agora, isso que fique bem claro que é na cidade de São Paulo, não é todo lugar que está assim. Não, e assim, a médica que eu tive, Deus abençoe, né? Ela falou assim, padre, eu não confio nesse exame, eu acho que você deve ficar 14 dias em isolamento, né? É isso. Né? Esse exame, ele não é 100%, ele é uns 80%, eu não me lembro direito. Não, ela falou bastante, o seguinte, mas tem os que falham. Não, ela falou assim, eu acho que você pegou, acho que a gente fez o exame no final da Covid. Pode ser. Então, o teu material genético não é suficiente. Não pegou, exatamente. Eu acho que você tem que... Agora, esse outro exame que você vai fazer é absolutamente sem sentido. Isso. Esse não precisa, porque se ele der positivo, se der um IgG alto, ótimo, tudo bem. Mas se não der, não quer dizer nada. Então, ele não serve para nada. Porque ele dá 50% de erro. Não é que nem o outro. Esse dá 50% de erro. E depende de onde você fizer, porque se você fizer nessas farmácias, daí você não sabe a procedência. Não, vou fazer no Fleury. Eu sei, mas estou dizendo outras pessoas, porque agora mania de todo mundo fazer na farmácia. Um dia eu vi num posto de gasolina, montaram uma tenda assim, estavam fazendo exame. Sei lá de onde eles compraram isso. Não é? Vem tudo da China, vocês lá sabem de onde que vem? Paraguai. Bom, nem do Paraguai deve ser mais confiável. Amigos, como vocês podem perceber, eu, Padre Clédio e Eduardo, sentado numa mesa conversando, a gente vai longe. A vida toda. Gilberto, você achou? Vai publicar esse papo, né? Eu acho que só um pouquinho. Gilberto, o que você achou? Oi, Gilberto. Ixi, cortou tudo. Gilberto, o que você achou? Não, para mim vocês podem continuar, eu estou aqui só aprendendo. Não, mas isso fica no YouTube, talvez a gente possa até continuar o bate-papo aqui, mas de repente a gente encerrar para efeito de gravação. Não sei se tem avisos, Padre Glenn. Tem, mas a gente pode fazer aviso amanhã. Amanhã? Tá. Então, de gravação, Edu, muito obrigado por sua presença, por esse bate-papo tranquilo que tivemos. Obrigado, Gila. Né? Você, como sempre, dando um grande suporte aqui. Né? E assim, esse bate-papo fica disponível no YouTube. Quem quiser pode acessar a qualquer momento. Esse é o 13º. Se inscreva no canal. É só entrar no canal e daí a gente encerra para a publicação, mas se quiser continuar o bate-papo aqui, a gente continua sem gravação. Eu quero a Milene e César. Cadê? Ih, acho que estão comendo, hein? Tá. Estão lá na casa da avó comendo, pediram a pizza. Manda buscar. Milene e César, filho deles. A Milene. Sim. Mas, gente, nossa, que legal, né? Bate-papo. Não, o tema é perfeito, né? Bate-papo, assim, a gente está aqui conversando e não tem, sei lá, assim, por mais que a gente tenha o profissional, né, que é o Dr. Eduardo e tal, mas a gente está numa conversa bem aqui descontraída, né, espontânea, não tem muita frescura. E tem isso, né? Quer dizer, primeiro, que a gente ser capaz de rir das coisas é uma forma da gente se desapegar, né? Se a gente leva muito a sério, a gente fica apegado àquilo, e acho que esse recado é muito legal, né? A gente pode ser difícil, mas a gente pode rir das coisas, né? O riso é uma terapia. E a outra é esta coisa da resiliência, né? Tem hora que a gente acha que está lá no fundo do poço, né? E diria um chefe meu, né? Quem sai pelo fundo do poço é minhoca, né? A gente tem que ser de se levantar, né? De respirar e de virar e falar assim, e de acreditar na gente, né? A resiliência, antes de qualquer outra coisa,
é a gente ter fé na gente mesmo, né, Edu? Sem dúvida nenhuma. Muito bom. Eu vou sair porque eu estou cansado. Estamos todos. Hoje eu tive um dia bem atrapalhado. Eliana está bem? Eliana está bem? Agora que eu vou ver. Acho que está. Não reclamou. Aí, sobreviveu a esse bate-papo? Não, ela está bem. Ela está meio de saco cheio, mas está bem. Ai, que bom. Manda um abraço para ela. Beijo. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado, gente. Tchau. Até o próximo bate-papo. Até amanhã, missa, hein? 10 horas. Isso, Giba. Amanhã eu entro para poder a gente falar dos avisos, tá bom? Tá bom. Tchau. Obrigado, padre. Obrigado, Marcelo. Falou. Um abraço, Giba. Saudade.